Boa noite, igreja. É um prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica. Nós estivemos ontem, de manhã o meu marido pregou e à tarde a gente fez um JA. Nós somos missionários lá na Amazônia e cuidamos de uma escola. Então, quem quiser depois, que não viu ontem, tem na internet o nosso JA, pode procurar lá no YouTube. Tem a pregação também do Davi de manhã. E hoje eu vim compartilhar, para a gente começar essa semana recebendo já as bênçãos de Deus e principalmente sabendo quem nós somos. Então, já foi feita a oração aqui, mas eu vou pedir novamente para que a gente curve nossas frontes para abrir a palavra do Altíssimo. Santo Deus, amado Pai, nós vamos abrir agora a Tua palavra e pedimos a presença do Espírito Santo. Pedimos que nada nos atrapalhe agora, Senhor, que o inimigo não tenha poder nenhum de nos distrair e nos tirar o foco da mensagem que o Senhor preparou para esta noite. Por favor, abra os nossos corações para recebê-la, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a mensagem de hoje tem o título de Identidade Restaurada. Quando a gente fala de identidade, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Talvez o RG, né? Nosso registro, e ali na identidade a gente tem o nosso nome, a gente tem o número, a gente tem a nossa afiliação, a gente tem quando a gente nasceu, quando que foi feito o nosso RG, nós temos todos os nossos dados ali naquela identidade, e isso nos torna um cidadão, certo? Você não consegue entrar em alguns órgãos, em alguns lugares, sem a sua identidade, por exemplo. Você precisa apresentar a sua identidade para mostrar que você é realmente, né, aquela pessoa e que você é um cidadão. Dificilmente, apesar de existir, mas dificilmente a gente encontra uma pessoa que não tenha, por exemplo, uma identidade. E a identidade ela é tão importante, ela mostra tanto quem você é, que eu já tive uma experiência, por exemplo, de embarcar num avião e o meu nome estava diferente da passagem com o do meu RG. E isso quase gerou um grande problema, porque no RG estava o nome de casada e na passagem estava o nome de solteira, e eles não queriam me deixar embarcar, mas no fim deu tudo certo. Mas para a gente ver como é séria essa questão de identidade. A questão de você se apresentar e mostrar ali o seu documento, falando que você é um cidadão, que você tem um RG, que você tem os seus dados, e você pode ali atuar como um cidadão no seu país, na sua cidade. Bom, a gente já conceituou o que é documento, certo? Desculpa, identidade no sentido de documento. Então, a gente já conceituou isso, já entendemos o que é, mas hoje eu não vim falar de identidade neste sentido. Claro que não, acho que vocês já imaginaram que não. E eu quero que vocês, nessa noite, façam uma autorreflexão. É para você pensar mesmo sobre a sua vida, é para você refletir mesmo nos seus atos e em como você se posiciona. Não é para você pensar no seu cônjuge, não é para você pensar nos seus filhos, nos seus amigos, é para você pensar em você. A mensagem é para você, não é para o outro. Então pensa agora, reflita junto, porque essa mensagem é muito importante. Irmãos, eu quero fazer algumas perguntas para vocês, e vocês vão responder aí na mente de vocês, não precisa responder audivelmente. O quanto você realmente acredita na filiação que o Pai Celeste te deu? Pensa aí, o quanto você realmente acredita nisso? O quanto você se porta como um filho do Rei do Universo? O quanto isso está dentro de você, está internalizado em você? E vocês vão entender por que eu estou fazendo essas perguntas. Saber que você é filho, é verdade, a gente já sabe que nós somos filhos de Deus, nós já sabemos que somos muito amados por Deus, sabemos de tudo isso. Mas o quanto você acredita ao ponto de internalizar isso na sua vida, e o quanto você acredita ao ponto de se portar como um filho do rei. Irmãos, se a gente parar agora para pensar um pouco, por exemplo, na família real, lá na Inglaterra, eles se portam, a gente sabe quem eles são. O filho que já nasce ali, o pequenininho, ele já sabe quais são as regras, qual é a etiqueta, ele não anda de qualquer jeito, ele não se veste de qualquer jeito, eles têm umas regras. Um dia vocês dão uma gugada e dão uma olhada quais são as regras
para fazer parte ali da família real. Zilhões de regras e eles seguem tudo direitinho porque eles são da família real. Não é de qualquer família. E ali, um dia eu estava vendo um vídeo, eu gosto muito ali dessa questão da família real, me interesso muito, e um dia eu estava vendo um vídeo deles e aconteceu um evento, faz tempo, que estava a Lady Di, e ali o Michael Jackson foi se encontrar para algum evento. E aí, quando ele foi cumprimentar o príncipe Charles ali e a Lady Di, você via na feição do Michael Jackson como ele estava atônito. Gente, é o Michael Jackson, mas ele estava na frente da Lady Di. Ele estava na frente de uma realeza. E a postura da Lady Di, a postura do príncipe Charles é de realeza. O jeito que ela se posta, o jeito que ela se veste, o jeito que ela cumprimenta, o jeito que ela olha, o jeito que ela fala. E a gente via ali uma celebridade mundial, que era o Michael Jackson, atônito assim, que ele ficava até meio sem graça, porque ele estava na frente de uma realeza, na frente da família real. Quando a gente acredita quem nós somos, quando a gente sabe qual é a nossa identidade, quando a gente sabe qual é a nossa filiação, quando a gente sabe que nós somos sim da realeza, a nossa postura é outra. A nossa postura é diferente. Um dia, eu estava no shopping, e aí eu fui trocar umas coisas no shopping, foi recente, agora nesse mês. E quando eu estava indo embora, irmãos, eu estava ali pagando tudo, fazendo o que eu tinha que fazer, e na hora que eu estava indo embora, o Espírito Santo falou assim para mim, fala para essa mulher, para a atendente, que eu vou cuidar do problema dela. E aí, na hora, eu fiquei um pouco relutando, sabe, irmãos? E eu fiquei assim, eu falei, eu já paguei, ela já está chamando a próxima, tal. E aí, eu virei, falei, não, eu vou falar. Moça, não sei qual é o seu nome, não sei quem é você, não te conheço. Mas Deus acabou de falar, para eu falar para você, que Ele vai cuidar do seu problema. E ela falou, moça, não fala isso. E começou a chorar. Eu não sabia nada da vida daquela moça. Mas eu sabia de quem eu era filha, de quem eu sou filha. E o mestre me mandou uma ordem e eu obedeci. Dei o recado para ela, peguei o nome dela para orar por ela. E ali, deixei o recado que o Altíssimo mandou. Não veio de mim, eu estava indo embora. Ele falou, volta e fala isso para ela. Irmãos, quando a gente sabe realmente quem a gente é, a gente não fica com medo, a gente não se porta como pessoas simples e comuns. Nós nos portamos como filhos do rei, fazendo parte da realeza. Saber que você é um filho de Deus é uma coisa, todo mundo sabe. Aqui, né? Estamos aqui falando de um povo que crê nisso. Agora, acreditar, se apropriar dessa verdade e se portar como um, aí é totalmente diferente. Totalmente diferente. E a gente consegue perceber isso. Num cristão que sabe que é filho de Deus, mas não se porta como um, e num cristão que sabe que é filho de Deus, que tem a identidade restaurada, que se porta como alguém que faz parte da realeza. É nítida a diferença. É nítida. Tem um texto de Ellen White, que ela fala o seguinte, não me recordo agora qual é o livro, mas ela fala que seria muito bom se alguns cristãos nem falassem que são cristãos, porque atrapalha. Atrapalha aquele que é. Seria muito bom que alguns cristãos que não sabem, não se portam como filho do rei, nem falassem que é. Fique quietinho, porque você atrapalha o que é. Você atrapalha o que é. Irmãos, naquele dia, eu já tinha passado por outras experiências antes, com o Espírito Santo me falando, não é a coisa mais fácil. É óbvio que eu ainda, às vezes, fico nervosa, mas será que é para eu falar isso? Como que essa pessoa vai receber? Óbvio, eu sou uma pessoa comum como vocês. A caminhada foi indo, e eu fui ouvindo, fui reconhecendo o Espírito Santo. Mas uma vez, quando eu estava lá na cidade onde é perto da Amazônia, da onde a gente mora, lá na Amazônia, eu estava num lugar, e eu lembro que ali eu demorei muito para falar quem era Jesus, porque eu estava num ambiente onde tinha muito homem, só eu de mulher, e Jesus falando para mim, fala de mim. E eu falava, Senhor, aqui não, fala de mim. E eu nervosa e tal, e querendo fugir da situação que eu não queria falar, e aí eu falei.
Eu falei em alto bom som para todo mundo que estava ali ouvir, tinha umas 5, 6 pessoas. Eu falei quem era Jesus, falei sobre ele. Só que quando eu saí de lá, eu saí chateada. Por que eu tinha demorado tanto para falar quem era ele? E quando eu saí de lá, eu falei para o Senhor, Senhor, me perdoa pela demora. Me perdoa por ficar com medo, por ficar pensando muito numa ordem que o Senhor me deu. Mas da próxima vez eu não vou demorar mais. E toda vez essa história vem na minha mente. Quando o Espírito Santo fala para eu falar alguma coisa, eu penso, eu falei para o Senhor que eu não ia demorar mais, então eu não vou demorar mais. Um filho do rei se porta como um filho do rei. Ele obedece prontamente. Ele sabe quem é o pai dele. E ele sabe que a mensagem que ele tem que dar é a mais importante desse universo. Não existe outra mensagem. Então, por que a gente demora tanto? Por que a gente fica com tanto medo de falar quem é Cristo, falar para as pessoas quem é e o que vai acontecer nesse mundo? Mas, irmãos, um cristão que não tem a identidade firmada, para mim é inadmissível. Não dá para um cristão ficar ainda se abalando com a sua identidade. Ai, será que eu sou amado mesmo? Ai, peraí, eu não sei. Eu preciso reafirmar isso. Será que o Espírito Santo fala comigo? Não, acho que o Espírito Santo só fala com eles. Só fala lá com os patriarcas, falou. Comigo não. Não dá. Um cristão que sabe quem é e que tem a sua identidade firmada em Cristo, não dá tempo disso daí, não. Não dá. Porém, o que Satanás mais tem feito nesse tempo é destruir a identidade dos cristãos. Estão sem identidade. Em vários lugares a gente chega e a gente nem sabe quem é cristão e quem não é. Eu vou reforçar o que o Davi falou ontem no sermão. Vivemos exatamente como as pessoas de Sodoma e Gomorra. Assistimos, comemos, nos vestimos, fazemos tudo igual. Não dá. A gente olha e a gente já não reconhece quem é o filho do rei e quem não é. Quem é o servo do Altíssimo e quem não é? E Satanás está rindo na cara, porque ele vem destruindo isso facilmente. Facilmente ele vem destruindo a identidade, e um monte de cristãos sem saber o que é, perdido na sua identidade, perdido, tentando precisando reafirmar que Deus o ama, que Deus o ama, que Deus o ama, que Deus o ama. Nós já sabemos essa mensagem, irmãos. Já sabemos disso. Vamos para o próximo passo. Vamos dar o próximo passo. O filho que sabe o pai que tem, irmãos, ele confia de olhos fechados. Ele obedece de olhos fechados. E o tempo todo ele quer mostrar para os outros irmãos qual é o pai que ele tem e quem eles são nele. Irmãos, quem sabe que é filho do rei não consegue ficar quieto. Quem sabe o pai que tem, fala dele o tempo inteiro. Fala dele o tempo inteiro. Está numa rodinha, quando vê, está falando de Jesus. Vai num lugar, quando vê, está falando de Jesus. Não tem lugar para falar de Jesus, não tem essa. Não, aqui não é um ambiente, estou num aniversário. Quem disse isso? Vai e fala. Não, aqui não é um ambiente, eu estou no banco. Não vou falar de Jesus aqui. Vai e fala, abre a boca. Quem diz que tem um ambiente, você só pode falar de Jesus se você estiver numa roda, num JA, no Desbravador, ou num clube. Não, você tem que falar de Jesus onde você estiver. Você sempre está na presença dele. Uma vez eu vi uma pastora falar o seguinte, que ela foi orar, e quando ela foi orar, ela falou assim, Senhor, estou entrando agora na tua presença. E o Espírito Santo falou assim para ela, e onde você estava até agora? E ela, que loucura, eu acordo na presença do Altíssimo, eu durmo na presença do Altíssimo. Como assim, agora eu estou entrando na tua presença? Não, irmãos, não é assim, você está na presença dele o tempo inteiro, você está com ele o tempo inteiro. Então não tem essa de escolher, aqui não é o ambiente para eu falar de Jesus. Não, qualquer ambiente é propício para falar a maior verdade que existe neste mundo. Qualquer ambiente, fale, abre a boca, e realmente aquele que sabe quem é o seu pai, não se cansa de falar. Se você pegar uma criança que é apaixonada pelo pai, ela vai falar do pai o tempo inteiro. Ela vai falar. Vou dar um exemplo. Ontem, que eu estava sentada, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou irmã do Ricardo e a Lara é minha sobrinha, e nós estávamos sentados aqui ontem e apareceu a imagem do Desbravador, né, Lara? E ela falou assim, meu pai que fez. Foi meu pai que fez aquela imagem, olha e tal, com orgulho.
Porque assim, os filhos, quando têm orgulho do pai, fala mesmo o tempo inteiro. Porque meu pai é demais, meu pai é incrível, não consigo falar de outra coisa. Se nós somos filhos do Rei Altíssimo, nós pertencemos a Ele. E logo, se nós pertencemos a Ele, nós o obedecemos, porque confiamos no nosso Pai. Um filho que conhece, ele obedece na hora, prontamente. Mandou, estou obedecendo. Porque eu sei que a ordem que meu pai dá é perfeita, é para o meu bem. Eu obedeço na hora. Abra a sua Bíblia em Gálatas 4:6. Gálatas 4:6 diz o seguinte: E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém, o que é? Filho. E sendo filho também herdeiro por Deus. Herdeiro por Deus. Nós temos uma herança, nós somos filhos. Hoje vocês vão sair daqui cheios de títulos. Muitos títulos que Deus está dando, não sou eu. E o primeiro título, a primeira coisa que você é filho. Grava aí na sua cabeça, você é filho do Altíssimo. Mas por que é que nós não vivemos na altura desse chamado, irmãos? O que tem acontecido com o povo de Deus que não se porta na batalha como um soldado? Porque estamos sem identidade. Eles estão sem identidade. E eles não conseguem se portar na batalha, porque eles não reconhecem o nível da importância dessa guerra para a qual eles foram chamados. Não reconhecem. E por isso eles estão sem identidade. Eles estão perdidos. Eles não sabem se portar como um soldado. Quando nós entendemos a nossa identidade, quando a gente tem isso na nossa mente com firmeza, nós nos portamos, olha o outro título que você vai ter essa noite, como embaixadores do céu. Você é filho, você é embaixador. Segundo o dicionário, embaixador é um representante oficial de um país. Meu amigo, presta atenção, você não é representante de um país. Você é representante do céu, amém? Não sou eu que estou te falando isso, é o Altíssimo. Então, levanta essa sua cabeça, arruma a sua postura e haja como embaixador. Se vista como embaixador. Fale como embaixador. Se porte como embaixador, porque quem está mandando é o nosso general. É o nosso general. Obedeça às ordens do nosso general. Se ele fala, você faz. Você já viu algum soldado dar certo ali, se ele estiver no batalhão e não obedecer ao general? Ele vai rodar, né? Vão tirar ele, provavelmente. Quando a gente sabe que a gente é filho e que a gente é embaixador, a gente quer se relacionar mais com Cristo, porque a gente quer entender a mensagem que Ele tem, a gente quer ouvir a voz do Espírito Santo. E a gente se porta com poder. Irmãos, lá na Amazônia, como vocês sabem, não tem hospital perto, né? Nós falamos isso ontem, não tem hospital perto, é tudo muito longe. E uma professora nossa ficou doente, muito doente. E ela ficou, irmãos, com uma tosse muito forte. Muito forte. Era uma tosse que estava já há 14 dias, deu 18 dias o total. Mas quando a gente estava ali falando com ela, ela estava há 14 dias com essa tosse, aquela tosse seca, que doía o peito, que ela estava passando mal, que ela não estava mais aguentando aquela tosse. Irmãos, ela foi no médico, ela foi no hospital, ela fez raio-x, ela tomou todos os remédios naturais que os ribeirinhos falaram para ela tomar. Ela fez tudo que estava ao alcance dela. E aquela tosse não passava. Ela teve que dormir do lado de fora, na rede, sozinha, porque ela não conseguia mais dormir na casa com as meninas, porque ela não deixava as meninas dormir. Então, no dia seguinte, estava todo mundo cansado, estava todas as professoras cansadas, porque ela não dormia porque ela estava tossindo, e as outras duas professoras não dormiam por causa do barulho, e ela estava se sentindo incomodada. E ela já estava dormindo para o lado de fora, dormindo, porque ela não conseguia dormir, ela já estava há 14 dias sem dormir e tossindo. Irmãos, aquilo começou a ficar muito pesado.
a gente não sabia o que fazer. Uma ribeirinha falou, isso daí deve ser tosse de guariba. A minha filha pegou tosse de guariba e demorou 6 meses para curar. E eu lembro que eu falei, misericórdia, ela não pode ficar 6 meses com essa tosse aqui. Não tem condição, ela não consegue dar aula, ela vai dar aula, já começa a tossir, dói o peito. E aí eu lembro que eu falei para o Davi que a gente tinha que jejuar por ela. Isso foi no sábado. Eu falei, não dá mais, a gente precisa jejuar por ela. A gente já estava orando por ela há muito tempo. Todos os professores. Mas eu falei, agora a gente tem que jejuar, porque tem que vir a cura para ela. Não é possível que ela vai ficar assim. E aí, no domingo, eu falei, o Davi concordou, vamos e tal. Então, a gente já estava se programando para fazer o jejum. Mas, no domingo, alguns professores foram para a cidade, só ficamos eu, o Davi e ela, na escola. No domingo, ela acordou péssima. Assim, o pior de todos os dias. A cara branca, pálida, ela andava assim, devagar. E ela falou, gente, eu estou muito mal. Eu não estou aguentando. E o peito dela doía, ela falou, eu tossi tanto que isso dói, parece que eu vou vomitar de tanta força que faz no meu peito, eu não estou aguentando mais. Eu só consegui tomar um suco, eu não consigo comer. E era de manhã isso, domingo de manhã. Eu falei, nossa, não tem condição. Eu falei assim, para o Davi, nós vamos orar por você agora, Regiane, aqui onde a gente está. E agora a gente vai orar e vai clamar pela cura. Irmãos, naquele momento, nós sabíamos quem nós éramos. Eu sou filha, eu sou embaixadora. Eu sei quem eu represento. Chamamos ela, colocamos ela de joelho, nos ajoelhamos ali na administração, colocamos a mão sobre ela, e ali, com toda certeza, até agora, foi a oração mais poderosa que eu já fiz na minha vida. Porque ali eu estava com a mão sobre ela, e eu estava clamando ao Espírito Santo para que ele descesse, e viesse, passasse sobre mim, e com as minhas mãos saísse poder para curar a Regiane. Porque a gente já tinha feito de tudo. E aí que é legal, quando a gente já faz de tudo, que está ao nosso alcance, Deus vem e age. E a gente orou, e colocamos a mão sobre ela, e eu pedi, Senhor, usa a minha mão, que essa mão seja sua agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque o Senhor falou isso na Bíblia. Orem em meu nome, e vocês farão coisas maiores do que eu fiz, porque eu vou deixar o Espírito Santo. E ele está disponível para a gente. Ele está disponível para a gente. E ali nós nos apoderamos de quem a gente era. Nós somos filhos, nós somos embaixadores e outros títulos que eu vou falar ainda. Colocamos a mão sobre a Regiane e oramos com força. Oramos crendo que o Espírito Santo ia descer naquele momento. E nós pedimos por cura. Eu pedi por cura em específico. Eu preciso, Senhor. Nós queremos que o Senhor cure a Regiane agora. Irmãos, nós sentimos a atmosfera celestial, óbvio. Nós sentimos a presença do Espírito Santo forte. Nós levantamos, um olhou para o outro e sentiu, falou, o negócio foi forte. O Espírito Santo estava aqui. E ela foi para a casa dela. Foi descansar. No dia seguinte, a gente já estava curioso, né? E aí? Acordamos já falando, e aí, Regiane, tudo bem? Como que você está? Ela falou, gente, eu dormi a noite inteira depois de 18 dias. Amém? Mas calma que ainda não acabou. Ela falou, eu dormi a noite inteira. Fazia 18 dias que eu não dormia. Eu nem acredito que eu dormi a noite inteira. E aí ela já estava bem, ela já estava comendo, o rosto dela estava diferente, ela estava disposta, ela foi fazer exercício físico normal. Num dia ela estava acabada, no outro dia ela estava em pé pelo poder do Espírito Santo que a curou. Passou mais uma noite, na terça-feira ela chegou para a gente e falou assim, Jéssica e Davi, preciso contar uma coisa para vocês. Nessa noite, eu fui dormir e me veio uma vontade de tossir muito forte. E quando eu tossi, saiu secreção, né? Saiu muito forte a secreção e eu cuspi. E o Espírito Santo falou para mim, por que vocês demoraram tanto para me pedir desse jeito? Tem noção disso, irmãos? Vocês têm noção que o Espírito Santo só estava esperando a gente crer quem a gente era? Se ajoelhar, impor as mãos e orar pedindo a cura? Porque o Espírito Santo está disponível para fazer isso. E ali naquele dia, eu lembro que eu fiquei em êxtase, acho que uma semana. Porque quando o Espírito Santo faz uns negócios desses, a gente fica meio em êxtase. E eu fiquei em êxtase uma semana, não meio, uau, isso aconteceu na minha frente. Eu orei crendo e aconteceu. E era uma coisa que é muito doida, né? Porque eu estava muito crente de que ia acontecer a cura, mas quando acontece mesmo, você fica meio, né? Caramba, quem sou eu? Quem sou eu? E eu coloquei as mãos sobre ela, ela foi curada.
Lógico que isso não vem de mim, irmãos. É óbvio que isso não vem de mim. Isso vem do Espírito. E ele estava ali disponível e ela deu esse recado para a gente. Eu sei que esse recado foi para mim, foi para ela, foi para o Davi. Por que vocês demoraram 18 dias para clamar por mim? Porque no momento que vocês clamaram, eu desci e curei. Ali foi um aprendizado para a vida inteira. E ali reforçou mais quem eu era. Peraí, agora dá o gás. Agora dá o gás, eu sei quem eu sou, Deus provou mais uma vez quem eu sou. E além de embaixadores, Cristo nos deu outro título que está em Isaías 43, 10. Abre aí a sua Bíblia. Isaías 43, 10. Isaías 43, 10 fala o seguinte: Vós sois as minhas, o quê? Testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi para que o saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Amém? Amém. Nós somos testemunhas, irmãos. Nós somos testemunhas de Deus. Nós somos testemunhas de Cristo, do Espírito Santo. Mas pensa comigo, para nós sermos testemunhas de alguma coisa, para você ir no tribunal testemunhar, você precisa ter o quê? Vivenciado, estar ali na cena, não é? Ela é minha testemunha, ela estava ali na hora e ela viu, vem comigo. Como que nós vamos testemunhar de algo que a gente não vê e não vive? Irmãos, nós não fomos chamados para ser testemunhas dos milagres dos outros. Nós somos chamados para ser testemunhas dos milagres que Deus faz na nossa vida. Por muito tempo, eu olhava e eu só vivia contando a história dos outros. Nossa, deixa eu te contar um testemunho que eu ouvi. Aconteceu isso, isso, isso. E eu ficava, não, Senhor, eu quero ter as minhas experiências. Eu quero testemunhar. Saber que aconteceu comigo isso. Não ficar contando as coisas dos outros. Não tem nem o mesmo poder quando você conta. Lógico que tem um poder, mas é diferente quando você conta o que aconteceu com você. Procure ter as suas experiências para que você seja testemunha do que Deus faz na sua vida. Não só na vida do outro. Do que Deus faz na sua. Ele não colocou, só vai ser testemunha esse povo aqui, tá? Não, ele falou para vocês todos. Vós sois as minhas testemunhas. Mas por que a gente não vive isso? Por que nós não testemunhamos dos milagres sobrenaturais que Deus tem realizado em nossa vida? Por que a gente não vê coisas sobrenaturais acontecerem? Essas coisas só acontecem com Ele, comigo não. Eu não tenho experiência com Cristo, só Ele que tem. Irmãos, nós não vemos as coisas sobrenaturais acontecerem porque a gente nem se firmou na nossa identidade ainda. A gente fica cambaleando, sem saber quem a gente é, e a gente quer ter experiências sobrenaturais na nossa frente. A gente está nesse passo atrasado ainda lá atrás, e a gente quer viver o próximo, se a gente nem firmou qual é a nossa identidade. Se a gente não se firmou que a gente é filho, embaixador, testemunha, e a gente não se porta como um na frente do outro, aí você quer ter experiências sobrenaturais. Você quer ter experiências e milagres sobrenaturais. Você quer ver o sobrenatural de Deus acontecer, porque isso acontece, tá, irmãos? O sobrenatural de Deus acontece. Você pode ver que tem muita gente que já teve visão, que ouve a voz do Espírito Santo, crianças tendo visões, isso acontece. Deus nunca falou que isso não ia acontecer na nossa geração. Nunca falou. Então isso acontece, isso é real. Eu vivi uma experiência sobrenatural. Eu vi uma pessoa ser curada na minha frente, porque eu orei. E o Espírito Santo veio. Não foi outra pessoa que orou. Pare de colocar isso para o outro. Por favor, ora por mim. Você, jejue por mim. Ore você por você. Jejue você por você. Pare de colocar essa responsabilidade no outro. Pare de pedir só para o seu pastor orar por você. O ancião. Faça você isso. Vá para o seu quarto, se ajoelhe, jejue e descubra quem é o seu Deus, não quem é o Deus da sua igreja, o Deus do seu pastor. Quem é o seu Deus? O seu Deus. Eu descobri quem é o Deus da Jéssica. Eu sei quem é o Deus da Jéssica. Por muito tempo eu só sabia quem era o Deus, talvez, da igreja adventista. Não é esse Deus. Eu sei quem é o meu Deus agora. Eu sei quem eu sou.
Aquele que reconhece que é o filho do Altíssimo, ele reconhece a sua identidade. Ele reconhece que ele é embaixador do céu. Ele vai ser uma testemunha viva o tempo inteiro. Por quê? Porque os seus olhos estão aguçados para isso, os seus ouvidos, o seu paladar, a sua mente, está tudo refinado de acordo com o céu. Tudo. Mas não dá, irmãos, para ficar querendo ser testemunhas, se a gente não tem o nosso paladar refinado, o nosso olhar refinado, o nosso ouvido refinado, não dá. Cuidado com o que a gente vê, o que a gente assiste, com o que a gente ouve, com o que a gente come. E aí, às vezes, você fica se perguntando por que aquela pessoa tem tanta experiência sobrenatural e eu não tenho nenhuma. Porque talvez o seu corpo ali, você mesmo está impedindo que o Espírito Santo venha sobre você. Você mesmo. O maior inimigo é você mesmo. Não é o outro, tá? É você. O maior inimigo de você é você mesmo. Então pensa um pouco, faz uma limpa. Por que eu não estou tendo uma conexão tão próxima do Espírito Santo? Por que eu não reconheço a voz do Espírito Santo com rapidez? Por quê? Porque talvez sua mente esteja embutida de tanta coisa que você vê, come, assiste e ouve que não agrada ao Altíssimo. Não agrada ao Altíssimo. Irmãos, quando eu fiquei 4 meses na Amazônia antes de ir para a cidade, no interior, sim. Para a cidade, não, perdão. Eu fiquei 4 meses, e aí eu fui para uma outra cidade, que se chama Parintins, que acho que vocês conhecem, que é a segunda maior, né? Depois de Manaus é Parintins. E eu fui para Parintins fazer compras. E assim, lá na Amazônia, como a gente falou ontem, não tem TV, não tem internet, não tem nada, então a gente não vê nada. Não vemos filmes, tudo mais. Não ouvimos música secular, nada. E aí eu lembro que eu fui no mercado. E quando eu fui no mercado, irmãos, estava tocando uma música horrível. Uma baixaria de música que eu fiquei chocada. Como que aquela música estava tocando no mercado? E eu lembro que eu falei para o Davi, para o outro professor que estava aqui, gente, vocês estão ouvindo essa música tão promíscua desse jeito, no mercado, onde crianças andam e tudo mais. Estava ferindo o meu ouvido ouvir aquela música. E eu sei que estava ferindo ao Senhor. Eu pedi até perdão para o Senhor naquele momento. Senhor, eu não queria estar aqui ouvindo essa música porque eu sei que isso ofende a Ti. Mas é a situação que eu estou e eu não tenho o que fazer. E depois eu parei para refletir, eu fiquei um tempão refletindo sobre isso. E aí eu parei para pensar, poxa, quando eu estava na cidade, eu ouvia isso constantemente, porque eu ia no mercado, na academia e tal, eu acabava ouvindo. Por que agora isso foi tão surpresa para mim? Porque eu estava 4 meses com o ouvido sendo o quê? Purificado. Minha mente purificada. Então, quando eu ouvi, eu me assustei. Mas antes eu ouvia de tabela, né? Não que eu colocava para ouvir. Eu ouvia de tabela e não me assustava, tá acostumada. É assim mesmo, gente. É esse pessoal que ouve essa música. E aí, quando eu fiquei 4 meses afastada de tudo isso, é diferente. É diferente, irmãos. Isso é sério. Se você quer ter experiências com Cristo, se você quer ter experiência com o Espírito Santo que está disponível para você, limpe o seu templo. Limpe o seu templo, porque Deus não habita em templo sujo. Não habita em templo sujo. Limpe o seu templo, a sua mente, refina tudo o que você faz, o que você coloca na sua mesa para você comer, limpe o seu templo, antes de querer ter várias experiências com Deus. E antes de ficar julgando que só o outro, ele deve ser mais santo do que eu para ele ter. Não, talvez ele esteja no processo de santificação, levando mais seriamente do que você. Talvez ele leu o que é para fazer, leu aqui na Bíblia e falou, vou fazer. É isso que é para fazer, eu vou fazer. E levou mais a sério. Mas dá tempo ainda, nós estamos num tempo de graça. Amém por isso. Ainda dá tempo da gente se refinar, ainda dá tempo da gente ter experiências sobrenaturais com o Espírito de Deus. Ainda dá tempo de fazer isso. Se porte como um embaixador. No livro Educação de Ellen White, acompanha aí, diz o seguinte: mediante o poder de Cristo, homens e mulheres têm quebrado a tirania do hábito pecaminoso, têm renunciado ao egoísmo, o profano tem se tornado reverente, o bêbado sóbrio, o pervertido puro. Pessoas que tinham a semelhança de Satanás transformaram-se na imagem de Deus. Essa transformação é em si mesma o milagre dos milagres. Uma mudança operada pela palavra é um dos mais profundos mistérios dessa palavra. Não dá para compreender isso, somente podemos crer conforme declaram as Escrituras, que é Cristo em vós,
esperança e glória. Irmãos, perceberam o poder que tem esse trecho? Pessoas sem identidade, pessoas parecidas com o inimigo, quando encontraram aqui o poder na palavra, a identidade dela foi restaurada. Amém. A identidade dela foi restaurada. Bêbados viraram sóbrios, irreverentes e profanos se tornaram reverentes, porque agora eles tinham a identidade restaurada no poder de Cristo. Esse é o poder da palavra, e o manual está aqui, irmãos. Sempre esteve. O manual está aqui. Às vezes o que acontece é a preguiça que a gente tem, ou a falta de tempo, de passar tempos de qualidade com o Senhor. Deus está escancarando a identidade que Ele nos deu. Ele está escancarando para você. Ele está rogando para você descobri-la. Ele já te deu um manual. Ele já te deu. É inadmissível você ser um cristão sem identidade. É inadmissível. Jesus já pagou o preço por isso. Faça valer a pena. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele sabia qual era a sua identidade, não sabia? Abre aí a sua Bíblia em 1 Samuel 17, 26. A gente vai ler do 26 ao 31. Esse Davi sabia qual era a identidade dele. Vamos ler. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi. E disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro lado e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Irmãos, Davi sabia quem ele era. Davi tinha uma identidade que, olha, vou te contar, viu? Era um menino que chegou lá e falou: quem é esse filisteu para afrontar o Deus de Israel? Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era filho, que ele era embaixador, que ele ia ser testemunha, porque ele ia matar aquele gigante. Em nome de Deus. Ele ia matar e ele ia ser uma testemunha. Davi não titubeou, Davi não ficou com medo. Davi olhou e falou: eu vou vencer isso daí. Só que aí veio quem? O irmão mais velho ali olhou com inveja e quis fazer o quê? Menosprezar. Quis enfraquecer a identidade de Davi. O que você veio fazer aqui? Cadê as suas poucas ovelhas? Menosprezou. Cadê aquelas poucas ovelhas que você fica cuidando lá? Volta para lá. Você só veio aqui para ver a peleja. E Davi perguntou: o que eu fiz agora? E aí, o que Davi fez depois? Olha, ele fala: o que eu fiz agora? E ele desviou-se dele. Irmãos, para mim esse texto é magnífico. Ele ficou lá parado, perdendo tempo com Eliabe? Eliabe veio, afrontou, invejoso, com raiva. Ele fez assim, beleza. Virou e continuou. Fala com a minha mão, né? Fica aqui, falando que eu tenho mais o que fazer, eu tenho que vencer um gigante que está afrontando o povo de Israel. Vocês estão há dias aí e ninguém teve coragem de se levantar e enfrentar. Eu tenho, porque eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou filho do Altíssimo, já matei um leão. Deus me fez matar. Você acha que eu não vou matar um filisteu desse que está afrontando? Até parece. Irmãos, quando você se posiciona como um embaixador, como um filho, como uma testemunha, você não perde tempo com quem não é de verdade. Para de perder tempo com quem não é. Para. Se a pessoa não é, ela vai vir falar para você: você está exagerando. Eu acho que você está muito assim, aqui. Não, acho que você está muito extremista. Não é para tanto. Não é assim. Desvia. Faz igual Davi e fala: tudo bem, vou continuar meu caminho aqui, porque eu sei quem eu sigo, eu sei quem é o meu Deus e eu obedeço a palavra. Eu sei quem eu estou obedecendo. Pare de perder tempo com quem não te ajuda na sua caminhada. Porque vai existir. Sempre existe. Dentro da igreja, inclusive.
Sempre vai existir, irmãos. Quando você se posicionar firmemente, vai vir alguém falar, professora, você nem tem nenhum curso de nada, de teologia, e vai pregar. Eu vou pregar porque eu sei quem eu sou. E a palavra, o poder e a mensagem não é minha. É dele. Então a responsabilidade não é minha, não. A responsabilidade é dele. Eu só sou um instrumento, eu só sou um vaso para ser usado. Mas eu sei quem eu sou. Não vai vir alguém aqui me diminuir. Não, não vai. Porque eu sei quem eu sou. Não gaste tempo, porque existirão pessoas quando você se levantar firmemente. Quando você se levantar firmemente. Não quando você se levantar meia boca. Não, se levanta firmemente. Eu estou seguindo a palavra, eu vou fazer isso. Eu estudei espírito de profecia e eu vou seguir. Um monte de gente vai falar um monte de coisa para você. Quem que você quer agradar? As pessoas ao Deus Altíssimo? Aí é a sua escolha. Eliabe não estava a fim de agradar o irmão dele. Davi não estava a fim de agradar o irmão dele, não. Nem gastou tempo com ele, foi fazer o que tinha que fazer. Faça o que tem que fazer. Você tem que falar para alguém no meio da rua e alguém do seu lado vai dar risada? E daí? Alguém do seu lado vai falar, sério? Que você vai agora orar com essa pessoa no meio da rua? Vou, e daí? Não estou aqui para te agradar? Estou aqui para agradar o Senhor? Não perca tempo com quem está só atrasando a sua vida, porque vai existir. Irmãos, quando a gente se posicionar de verdade, o que vai acontecer? No livro Desejar de Todas as Nações diz o seguinte, é a união com Deus que lhes atrai a inimizade com o mundo. Não acho que você se posicionando firmemente, você vai ser aquele cara, amado por todo mundo, em todo lugar que você chegar, porque não vai. Você já viu algum discípulo que foi assim? Por onde ele chegava, ele era super amado por todos os povos? Eu não conheço. Mais do que o discípulo é Jesus, né? Mais do que os discípulos é Jesus. Não espere ser o legalzão em todo lugar que você chegar. E se você está procurando a glória, ou se você está a aprovação de pessoas, você ainda não descobriu sua identidade. Se você ainda está esperando a aprovação das pessoas, você ainda está um pouquinho atrasado na sua identidade. Pessoa que tem a sua identidade, ela não procura a aprovação das pessoas, ela procura a aprovação de Deus. Em João 15:19 diz que o mundo os odeia, porque vocês não são do mundo. Vocês não são do mundo. Então não ache que se posicionando ao lado de Cristo, com força, você ainda vai ser super quisto e amado por aqueles que não querem saber da verdade. Pelo contrário, eles vão querer te puxar para baixo. Davi, ele se apossou da sua identidade com firmeza, sem medo do que os outros iriam pensar. Ele era só uma criança, só um jovem, né? Não era uma criança. Um jovem, mas ele não estava nem ligando para o que os outros iam pensar. Irmãos, quando a gente se posicionar, tem um trecho que, se não me engano, está no Grande Conflito. Eu vou parafrasear, tá? Porque eu não sei agora direitinho falar, mas no livro Grande Conflito, Ellen White fala que se os cristãos se levantassem verdadeiramente, se posicionassem, as tochas se ergueriam novamente contra eles. Haveria perseguição de novo. Por que não há mais perseguição contra os cristãos? Ellen White fala isso no livro Grande Conflito. Se os cristãos se posicionassem novamente como deveriam, haveria perseguição novamente. É muito forte. Muito forte. Mas não, hoje é legal ser cristão, é bonitinho ser aceito por todo mundo. Preciso fazer parte de todos os grupos eu preciso fazer parte. Eu preciso entender a linguagem deles, eu preciso ouvir. Gente, Jesus não ficava procurando saber qual é o assunto que aquelas pessoas estavam falando para se inteirar, para fazer parte do grupo. Ele ia e falava a verdade. Ele não precisava saber qual é a música da moda agora, porque eu preciso me inteirar. E a roupa da moda, qual é? Porque eu preciso me inteirar, para eu fazer parte. Não é assim que resolve. O cristão não vai perder tempo com isso. Ele tem muito mais coisas importantes para falar do que perder tempo em querer se inteirar nos grupinhos. Você ainda está com dúvida de que tipo de pai que é esse que você tem, meus irmãos? Então você vai abrir sua Bíblia aí, já está, vai um pouquinho mais para lá, em Isaías 46:3. Só para você ter mais certeza de quem é o nosso pai. Você sair daqui com a sua identidade lá em cima. Sabendo que você é filho do Altíssimo. 46:3.
Ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Amém? Esse é o nosso Deus, que nos carrega desde o ventre. Já sabe quem era a gente desde o ventre e carrega em seus braços maternos. Deus é o mesmo Deus de Davi na juventude, ele foi o mesmo Deus na velhice de Davi, Deus não muda. A mensagem dele não mudou. Essa mensagem não enfraqueceu durante o tempo, durante os anos. Talvez nós cristãos que enfraquecemos, mas a mensagem não. Deus é o mesmo Deus justo, que levanta pessoas, que fala para pregar, que manda o ID. O ID não é só para alguns, o ID não é só para missionários que estão fora, o ID é para todos. O ID é para todos. O ID não é só para alguns. Não é. Deus não falou isso na Bíblia. Ide, vírgula, só para missionários que querem viver fora da sua cidade. Não, ele falou, ide. Ide. E fazei novos discípulos. É isso que Jesus falou, é isso que ele mandou. Irmãos, relembrando a nossa identidade é ser a semelhança de quem? De Cristo. Ao você descobrir isso, você vai fazer o quê? Vai internalizar e vai passar para o próximo passo. Aceitar e reconhecer que você é filho e obedece ao Pai. Você já reconheceu isso? Tá bom, Jéssica, eu já reconheci. Sou filho, aceito, obedeço. Então vai para o próximo passo, vira embaixador. Descobriu? Se empoderou que você é embaixador? Pegou, falou, sou embaixador do céu. Onde eu piso, eu sou embaixador do céu e eu preciso falar. Então vai para a próxima, você tem que ser testemunha. Tem que ser testemunha, tem que passar para o próximo passo. Irmãos, antes da gente passar para o próximo título e o último título dessa noite, quero falar uma coisa importante para vocês. A identidade não é só para os adultos. A identidade restaurada é para as crianças. Hoje, o que mais me dói é ver crianças e adolescentes sem identidade. E eu não estou falando da fase dos adolescentes, quem sou eu, onde estou, não é isso. Que isso todo mundo passa mesmo, normal. Mas um adolescente que é firmado desde a base em quem ele é, não é na adolescência que ele vai titubear, será? Ele sabe quem ele é. Uma criança que acompanha o pai orando, intercedendo no meio da rua, colocando a mão sobre as pessoas, ela vai crescer copiando o pai. As crianças copiam o que os adultos fazem. Agora, uma criança que vive num lar onde o pai fala que não acredita tanto assim, que essas coisas só ficou lá no passado, no Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu, ela vai acreditar nisso. Ela vai crescer achando que esse poder não está disponível para ela. E tá. Lá na Amazônia eu tive uma experiência com meus alunos. Eu estava como professora de escola sabatina também, né? E eu estava nos primários, e eu falei, gente, tudo bem, né? Bom dia. Pedidos e agradecimentos, porque eles amam fazer pedidos e agradecimentos. Pedidos e agradecimentos e tudo mais. E aí um falou assim, tia, eu tenho um agradecimento para fazer. Eles agradecem coisas, assim, muito legais, gente. Tipo assim, eles agradecem porque eles estavam no mato e eles viram pegada de onça e eles reconheceram que Deus livrou aquela onça deles. É isso daí. Então, eles são sensíveis para perceber também algumas coisas assim da presença de Deus. E aí ele que falou assim para mim, tia, eu quero agradecer porque essa semana eu perdi uma chave, eu estava procurando uma chave. A minha mãe falou, me deu uma chave, estava procurando essa chave. E eu não achava essa chave de jeito nenhum. E aí eu falei, eu preciso achar a chave, onde está a chave, onde está a chave? E aí um outro amiguinho dele que estava do lado falou assim, Gustavo, 9 anos, os dois, olhou para ele e fez assim, Gustavo, Deus vai operar um milagre na sua vida. Gente, 9 anos. Ele olhou e falou, Deus vai operar um milagre na sua vida. Tipo assim, relaxa, a gente vai achar essa chave porque Deus é Deus. E eu ria, né, ouvindo eles e abracei eles depois, falei, é isso, garoto, você sabe quem você é, você sabe quem é o seu pai. E aí eu falei, mas e aí, qual foi o contexto, né, da história? E aí que ele falou, ai, tia, eu fiquei procurando, e aí a minha mãe gritou lá e falou, Gustavo, achei a chave, estava aqui e tal. E aí eu falei, vocês agradeceram ao Senhor depois? Sim, tia. Eu falei, então nós vamos agradecer agora de novo, vamos se ajoelhar e vamos agradecer ao Senhor porque Ele mostrou a chave. Irmão, vocês sentiram o poder disso? Uma criança de 9 anos sabendo quem é e proferindo um milagre na vida do outro? Olhando e falando, Deus vai fazer milagre na sua vida, cara. Você não está sabendo, mas Deus vai. Levanta a cabeça. Está com medo de não achar a chave?
Criança de 9 anos sabendo quem é. Isso é fantástico. Pensa continuar fazendo isso com essa criança, o que ela não vai ser quando for adolescente? O que ela não vai ser quando for jovem? Adulto, nada vai abalá-la. Porque ela viu, ela experienciou. Leve os seus filhos para fazer coisas que eles vejam o poder do Espírito Santo. Vai orar por cura, a palavra final é de Deus, mas Ele quer ousadia, então vai orar por cura sim. Ore, coloque as suas mãos sobre as pessoas. A sua mão não é sua, é de Deus. Onde os seus pés pisarem, Deus está junto com você. Onde as suas mãos tocarem é a mão de Deus que está tocando. Não é a sua mão. Por que não ensinar isso para as crianças? Eu achei fantástico ontem o vídeo que foi passado aqui. Sensacional, sem palavras. Aquele vídeo que foi passado aqui, as crianças falando, quem escreveu esse texto foi fantástico. As crianças falando, nós não precisamos de eventos, nós não precisamos de programas, nós precisamos que vocês nos instruam. Nós somos discípulos ativos, nós não somos discípulos parados. Mas quem que tem que instruir? Nós, adultos. E ali ontem, acho que foi a diretora do Ministério Infantil, não conheço, falou que vocês querem fazer aqui o trabalho de evangelismo já com as crianças. É sensacional. Com toda certeza aquela ideia veio de Cristo, do Espírito Santo para essas crianças. E a minha oração por essa igreja é para que essas crianças saiam daqui sabendo quem elas são, orando pelas pessoas na rua, proferindo palavras de bênçãos. Para de tirar isso das crianças, para de enfraquecer isso nas crianças. Empodere isso nas crianças. Elas acreditam no que vocês dizem. Elas são crianças. Em fase de desenvolvimento. Elas vão acreditar no que vocês estão dizendo para elas. Elas vão acreditar na posição. Se ela vê um pai que não ora, ela não vai orar. Mas se ela acorda e vê que um pai está orando faz 2 horas, ele está de joelho, ela vai fazer a mesma coisa. Se ela acorda e vê que o pai está ali na Bíblia estudando, ela vai fazer a mesma coisa. As crianças copiam os pais, isso é fato. E irmãos, então, será que vocês lembram quais são os títulos? Filho, depois de filho, embaixador, depois de embaixador, testemunha. Depois que você já viveu isso, você é filho, você é embaixador, você é testemunha. Por fim, você é um adorador. Você foi feito para adorar, você não foi feito para ser adorado. Você foi feito para adorar. Todo ser humano procura adorar alguém ou a algo. Isso está dentro da gente. Por isso que às vezes a gente fica um monte de gente adorando pessoas no Instagram, famosos. Ai, eu adoro. Ai, e tal, uma idolatria com essas pessoas, com coisas. Sendo que nós fomos feitos para adorar, mas adorar a um só, ao Criador. E em Isaías 43, 21, vocês nem precisam abrir, mas se quiser abrir já está aí, né, em Isaías, na verdade. Em uma das minhas versões da Bíblia fala assim, ó. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Deus formou você para te dar louvor, para que você desse louvor a Ele. Quando você se posiciona como embaixador, como filho, como embaixador, como testemunha, automaticamente você é um adorador. Porque não tem como não adorar ao Senhor, vendo tudo isso que Ele faz e dando todos esses títulos para vocês. Você só será um adorador verdadeiro quando você se apoderar de todos esses outros títulos que Deus reservou para você. Se apodere desses títulos. Levanta e erga sua cabeça para o céu. Dobre os seus joelhos e vá para o seu quarto descobrir quem é o seu Deus. Não o Deus do seu pai e da sua mãe, quem é o seu. Quem é o seu Deus? Quais são esses títulos? Senhor, eu quero me apoderar desses títulos. Me ajude. Me ajude. Eu quero ser como os profetas. Me ajude. Vá para o seu quarto. Ore e descubra quais são os títulos que Ele deu para você. E, irmãos, quando você internalizar isso na sua vida, você vai ter uma paz. Uma paz. Quero, para finalizar, contar um testemunho. Nós temos um amigo que está passando por uma situação muito difícil. Ele descobriu que está com um câncer. Uma pessoa jovem da nossa cidade. E ele descobriu, mas, irmãos, aquele é um soldado do Senhor. A gente, quem dá força? É Ele que dá força para a gente. A gente ficou chateado, abalado, mas ele está firme. Ele está se portando como um soldado na batalha. E ele falou isso para mim, Jéssica, eu sou um soldado na batalha. E eu vou lutar até o fim. E ele se apoderou, ele sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é. Ele tem a identidade dele restaurada. Ele sabe de quem ele serve. E ele não abaixou a cabeça por causa disso.
Não é uma pessoa que anda triste, é uma pessoa que dá louvor ao Senhor, que reconhece o poder dele, e é uma paz, que a gente foi vê-lo esses dias, a gente falou, é impressionante a paz que ele tem. É impressionante como uma pessoa tem uma paz dessa, sabendo que está com câncer. Com menos de 30 anos. E a família inteira está em paz. Porque quando você sabe de quem você é filho, você tem a sua identidade restaurada, você anda em paz. Muita paz que os outros nem entendem. Até irrita a sua paz ao outro. Mas é paz que vem dele. Não é nossa. A gente não consegue ter paz por si mesmo. É por Deus. E, gente, o desafio dessa semana, vou desafiar vocês, como uma boa professora, vou deixar uma lição de casa. Essa semana, se porte como alguém com uma identidade restaurada. Essa semana, se porte como embaixador. E eu desafio você, nessa semana, falar de Cristo para qualquer pessoa que você encontrar na rua. No mercado, no posto de gasolina, no banco, nos correios. Eu já falei com todos esses, eu e meu marido já falamos com todas essas pessoas. Parou, a gente está falando. Fala, irmãos. O que te impede de falar? Fala, essa semana esse é o desafio. Pede para o Senhor, Senhor, me fala o que é para eu falar para as pessoas e me coloca as pessoas no caminho. Porque eu vou me portar como embaixador essa semana. Me segura. Me segura, porque quando eu levantar, o diabo vai tremer, como o Davi falou ontem. Quando eu levantar, o diabo vai olhar e falar, não acredito que a Jéssica levantou. Que ódio dessa menina. Eu quero é mais que ele tenha ódio mesmo. Que tenha ódio porque eu levantei. E eu não levantei sozinha. Eu levantei com ele. Que essa semana você realmente se apodere dos títulos que Deus te deu. Vá atrás dele na sua Bíblia. Clame pelo Espírito Santo porque ele está disponível. Ele está esperando. Ellen White fala que nós devemos até importunar ao Senhor pedindo o Espírito Santo. Pede, 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 pede e pede. Até vir. Pede sem cansar. Importune ao Senhor pedindo o Espírito Santo, porque Ele está esperando para derramar chuvas de bênçãos e a sua mão vai ser uma mão que vai passar o Espírito Santo e você vai ver milagres acontecendo na sua frente. Não esqueça, é o mesmo Deus de Davi, é o nosso mesmo Deus hoje. Vamos orar? Podemos orar em pé? Oremos. Santo Deus, amado Pai, que gostoso passar essa noite aqui compartilhando a Tua palavra, Senhor. É sempre um prazer gigantesco vir à Tua casa. Uma casa tão bonita, Senhor, um templo tão bonito para o Senhor. É muito prazeroso. Nós Te louvamos por ter esse templo em tão boas condições, com um lugar tão bonito, enquanto tem pessoas, Senhor, que não têm essa oportunidade. Que não tem, mas nós temos, Senhor. Nós somos livres para Te adorar. Nós vivemos num país livre para prestar culto ao Senhor. E nós Te adoramos porque nós estamos aqui essa noite. Senhor, o Senhor deu todos esses títulos para nós, Pai. Talvez a gente nem soubesse desses títulos, mas agora a gente sabe. Nós não estamos mais na ignorância, Senhor. Agora a gente sabe que o Senhor deu todos esses títulos para nós, para sermos embaixadores, testemunhas, filho e adorador. E nós queremos isso, Senhor. Eu peço que nessa semana o Espírito Santo incomode muito forte cada um aqui. Incomode mesmo, Senhor. Que fique falando no ouvido, vai lá, fala de mim, fala, até falar. Importune, Senhor. Do mesmo jeito que nós vamos importunar ao Senhor pedindo a presença do Espírito Santo na nossa vida, que o Espírito Santo também importune a nós para que a gente vá e destrave tudo que está nos travando. E a gente fale, porque não importa o que o outro vai pensar, importa o que o Senhor pensa sobre nós. Senhor, nos dê uma boa semana, nos encoraje, nos dê ousadia. O tempo é curto para a gente perder tempo, Senhor. É muito curto. Existem bilhões de pessoas que nem sabem quem é o Senhor ainda, Pai. O ID é para todos, meu Deus. É para todos. Então, que todos internalizem isso, porque existem mais de 3 bilhões de pessoas que ainda não conhecem o Senhor. E a gente está aqui pedindo para o Senhor voltar, sendo que tem 3 bilhões de pessoas que nem sabem quem é o Senhor. Pai, nos incomode, para que a gente abra a boca. Nós não estamos aqui para viver e participar das coisas desse mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Nós estamos voltando para casa, para Canaã. Nós não vemos a hora de encontrar o Senhor, abraçar, olhar nos olhos e falar e ver que tudo que fizemos aqui foi muito pouco, Pai, muito pouco, pelo que o Senhor fez por nós.
Por favor, Pai, abençoe a vida de cada membro dessa igreja e daqueles que também não puderam vir e daqueles que estão assistindo agora pela internet e aqueles que ainda virão a assistir. Todos recebam a Tua bênção e a presença do Espírito Santo na vida de cada um, Senhor. Obrigada por nos ter trazido até aqui nessa noite. Obrigada pela oportunidade de falar de Ti. Isso é um privilégio, Senhor. Muito obrigada. Nós Te louvamos, nós Te amamos. Nós estamos com muitas saudades, Pai. Muita mesmo. Nós Te engrandecemos, porque o Senhor é o único que merece toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus, que é o único nome poderoso, nome sobre todo nome. Amém.